E voltamos a falar sobre a crise política que se instaurou em Várzea Grande. Como vimos no início do Jornal do Meio-Dia, o presidente estadual do partido do PL, Ananias Filho, deve realizar ainda hoje uma reunião entre a prefeita Flávia Moretti e o vice-prefeito, Tião Dazaeli. O objetivo é tentar evitar um rompimento dentro da sigla e da própria gestão. E este é o nosso assunto agora, aqui no Jornal do Meio-Dia, com o presidente estadual do PL, Ananias Filho. Boa tarde, presidente, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Camila, boa tarde, Lúcio, boa tarde a todos os telespectadores. Estamos aqui para responder o que a gente souber e o que não soubermos, vamos buscar esse entendimento. Ananias Filho vai ter que ser assim uma espécie de chanceler nesta segunda-feira para apagar esse incêndio lá em Várzea Grande. Qual é a estratégia aí do algodão entre cristais? Primeira estratégia é não colocar os dois juntos no primeiro momento. Eu vou ter uma conversa com a prefeita Flávia e na sequência vou ter olhando nos olhos do Tião Dazaeli e vou buscar saber os fatores de cada um. Eu digo o seguinte, Lúcio, quando há discussão individualizada, Camila, de gestores ou de pessoas que têm o comando, eles podem ter desarranjo na parte individual a qualquer momento. Mas quando atingir esses desarranjos, a coletividade de uma cidade igual Várzea Grande, a população e também o coletivo partidário, nós vamos intervir sim. Porque não achamos certo que a confiança que foi depositada no Partido Liberal na eleição de 2024 possa ser fragilizada por ações pessoais de A ou de B. A gestora de Várzea Grande chama-se Flávia Moretti. Ela tem toda a competência e tem as deliberações que a Constituição Federal determina para essa gestão de quem é eleito prefeito. E o Tião, ele é vice. Vice, ele é o substituto imediato da titular, que é a Flávia. Então, mas há um acordo para que a gestão fosse mais compartilhada e que o Tião haveria necessidade de indicações em algumas pastas e isso foi amplamente divulgado, que a experiência do Tião, tanto no Legislativo como no Executivo, seria importante. No caso de Vitória, ele está presente para que ela pudesse pegar os fios da meada todinha, porque seria uma quebra de paradigma lá de Várzea Grande. Então, o que se mostra neste momento é que não houve consensualização nessas matérias que foram discutidas antes da eleição e após a eleição. Então, nós vamos tentar entender e nós vamos colocar claramente para os dois, que os dois são adultos, os dois são pessoas que têm maioridade e que sabem da importância dessa prefeitura para Mato Grosso e para o PL, mas principalmente para a população que é carente de água, tem sede de água, tem sede de infraestrutura, tem sede de transporte coletivo e não pode de forma alguma, isso não é um chavão que eu estou falando aqui não pode de forma alguma as vaidades serem colocadas em primeiro plano e a população e o partido em segundo plano. Eu não dei um palpite, nenhum dos deputados federais não deram um palpite na escolha do secretariado, justamente para a gente ficar à vontade também da gente cobrar resultados, que é o que nós queremos. Presidente, podemos falar então que houve uma ruptura em definitivo ou não? O senhor vai conversar com os dois, ainda há possibilidade de reconciliação e também o senhor mencionou que houve um consenso, um acordo. Então, a prefeita estaria descumprindo esse acordo? Houve um excesso de pedidos? Com sinceridade, o que aconteceu se chegou a essa crise? A crise chegou justamente porque as pessoas que foram indicadas, talvez pelo Tião, não estão do bom agrado da prefeita. A prefeita tem todo o direito... E foram muitas as pessoas? Secretários? Pelo que eu sei, foram um número razoável de secretários. Mas o Tião sempre colocou para mim que não tem problema. Ele só quer ser ouvido.
Então, ele também tem esse direito de ser ouvido, até ele é presidente do Partido Liberal no município também. Então, vamos dizer, há rompimento de vez? Eu creio que não. Ainda há possibilidade de uma consensualização. Um matrimônio, ele não se termina da noite para o dia. Vamos reunir separadamente, vamos mediar, vamos buscar, porque eles estão esquecendo dos adversários deles. Estão trazendo para eles uma divergência interna que não precisa lá, já tem muitos oposicionistas e adversários. Então, eles não precisariam ter deles mesmos essa ruptura enfraqueceria para o grupo. Essa autofagia que está se colocando em Várzea Grande. Eu acho que é um pouco inteligente, é pouca sabedoria os dois ficarem degradando para que possam realmente ocuparem espaço. É simples. Aonde tem essa briga, a oposição ela fortalece e a situação fragiliza. E nós não queremos isso. E se houver separação, que pense na população e pense no partido. Que seja pelo menos consensual, não seja litigioso. Que eles podem escolher, nós não queremos andar junto mais, mas a Flávia, ela é a detentora do mandato e ela tem todo o direito, ela tem todo o dever de continuar sendo a responsável, porque o CPF que irá na frente é o dela. Presidente, o senhor já deixou claro aí que houve quebra de acordo lá em Várzea Grande. Agora, é tão difícil assim cumprir os acordos que foram feitos? Eles foram republicanos ou não? De todos os que a Flávia me passou, a prefeita Flávia me passou, do que o Tião me passou, foram compromissos republicanos que tinha tranquilidade. Até porque se não fosse republicano, eu já tinha falado para eles que eles tinham que rever a forma de falar. Então, não vi nenhum momento que não fosse republicano. Diálogo tem que existir, auxílio na gestão pode haver, até você contrata empresas especializadas para te dar consultoria. Por que não uma pessoa que ajudou a ganhar um governo não pode estar ali do lado ajudando a construir e a governar? Então eu estou muito tranquilo e eu tenho certeza. Vou voltar para Cuiabá no final da noite com um resultado favorável e com tranquilidade para que a Flávia passe a ser uma das melhores gestões que se encontrou em Várzea Grande. Eu tenho fé e quem sabe ser reconhecido aí para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Se o senhor resolver essa crise, talvez, né? Mas ainda tem muita água para passar debaixo da ponte lá em Várzea Grande. Agora, há rumores de que um dos dois talvez deixaria o partido. Quem deixar talvez seria assinar assim, uma confissão de culpa. Outra coisa, a prefeita quase veio a vias de fato, foi a vias de fato com o vice-prefeito. O que foi dito nessa reunião? A gente gostaria de saber que motivou isso. Não, eu estou... O senhor esteve presente? Não, eu não estive presente. Até porque se eu estivesse presente, os ânimos não seriam alterados, porque a conversa comigo, quando estou à mesa, eu não aceito que o tom de voz, nem o tom da voz, seja elevado. Às vezes a gente tem que colocar uma água fria naquele momento quente, mas não estava presente. Fiquei sabendo no outro dia, porque a prefeita Flávia me passou uma mensagem, e eu respondi que eu não tinha, naquele momento, desejo de ir lá. E aí o Sebastião, o Tião também da Zael, me ligou na sequência, eu não atendi. Aí fui atender ele à tarde, mas primeiro liguei para a prefeita estava em reunião, falei com o esposo dela, que sempre está presente nas conversas, nos diálogos. Então ele me passou um relato, eu falei, tenha calma, não faça nenhuma declaração nesses últimos instantes, vamos ficar com tranquilidade. Aí já tinha exposto, e o que eu falei aqui, já tinha sido exposto pela imprensa, então eu vou lá para apaziguar, eu confio demais e eu não vou querer perder nenhum dos dois no PL. Mas existe esse rumor ou não? E eu creio que se forem separar de fato mesmo por questões de incompatibilidade que se usa, não dará de ficar os dois dentro do partido.
porque ficaria num momento muito ruim. Mas eu não quero perder nenhum dos dois, porque os dois são importantes para os projetos de 2026 do PL. O Tião da Zael sabe disso, a Frávia também sabe disso e nós confiamos nos dois. Tião da Zael é o presidente do PL lá de Várzea Grande. Tem algum problema na condução do partido pela parte dele? Não. Do partido, o Tião entregou tudo que foi planejado. Tudo que foi planejado para o ano de 2024 em Várzea Grande foi entregue, até a mais. Então nós tivemos a eleição de 3 vereadores, nós tivemos a eleição da Frávia, nós tivemos a eleição que realmente o número de votos que nós planejávamos. Então o Tião, como presidente, ele não deixou nenhum momento falhar com o PL do Estado lá em Várzea Grande. Então o Tião tem a confiança da executiva estadual do PL, assim como a prefeita tem para fazer a gestão. Presidente, saindo um pouco de Várzea Grande, vindo aqui para Cuiabá, se o Lúcio depois quiser fazer uma pergunta além sobre a cidade industrial, gostaria de saber do senhor, né? E essas queixas dos vereadores de Cuiabá em relação às frequentes e talvez demasiadas idas do prefeito Abílio Brunini à Câmara, que tem interrompido as sessões, causado a suspensão, que poderia talvez haver uma conciliação de agendas para ele ir em outras datas. Qual que é a sua opinião, já que o senhor é secretário de governo? Com muita tranquilidade. O prefeito Abílio, ele vai no parlamento municipal explicar ações do governo dele. Agora, se há uma frequência muito grande, é porque anteriormente havia uma ausência muito grande. E nesse início de mandato, que ele quer rever muitas coisas com rapidez, ele está buscando esse entendimento. Eu vejo com muita tranquilidade, a gente recebe todos os vereadores todo dia, mas tem momento que ele quer ir lá pessoalmente. É da formação do Abílio ele ir para o embate. Mas essa interrupção das sessões não é prejudicial? É só não haver interrupção. A presidente, se tiver um quórum mínimo, qual o quórum mínimo que tem que ter? Eles continuem a sessão e o prefeito fala na sala da presidência a situação que ele quer falar, de discutir algum projeto. Então não precisa haver suspensão. Às vezes há um entendimento que não é o Abílio que coloca. A gestão da Câmara e a direção das sessões é feita por um colegiado e principalmente pela presidente Paula. A presidente Paula tem toda a liberdade de suspender ou não. Mas ela é da base aliada. Mas passa para vice-presidente e ela toca os trabalhos lá. O Abílio é muito tranquilo nisso. Se houver suspensão, ele irá falar com todos. Quem quiser ir para a sala, de conversar. E é muito portas abertas e com muita transparência. Se não quiserem, ele vai continuar defendendo os projetos, que é a assinatura dele, é a ideia dele e ele que é o gestor. Então ele não tem dificuldade não. Agora, vai chegar um momento que ele vai dar uma diminuída, porque ele já está colocando a casa em ordem, aí não vai precisar mais de tantas idas. Eu vou várias vezes na Câmara também, é porque as minhas vezes eu vou em momentos mais tranquilos, mas o Abílio quer ir naquele momento porque ele acha que é aquele momento que vai resolver. Presidente, obrigado pela presença, pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia e boa sorte hoje, quando atravessar a ponte. Muito obrigado. Que os anjos me iluminem. É isso mesmo, muita temperança nesse momento. Obrigado, presidente.